Ok. Hoje vamos começar, como foi anunciado, uma nova série de pregações. É uma série que vai ser dada por mim e pelos outros pregadores de serviço aqui da casa. Portanto, vamos todos estar a colaborar no mesmo tema. E o tema é este: mutualidade cristã, vivendo os uns aos outros da fé cristã. Conhecem os uns aos outros? Digam comigo, uns aos outros. Os uns aos outros da fé cristã. A Bíblia tem muitos uns aos outros, não é? Principalmente no Novo Testamento. Muitos uns aos outros. E este é um tema central para a fé cristã. É um tema central para quem tem Jesus como o centro da sua vida. Não é um tema que esteja em sintonia com aquilo que se vive no nosso mundo hoje. Nós vivemos num tempo de muito individualismo. Alguém sabe o que é o individualismo? É assim, o individualismo é a centralidade do indivíduo, do eu. Não é? Cada um vive centrado em si próprio, nas suas próprias necessidades, nos seus próprios interesses, nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias emoções. É isso que o nosso tempo, o espírito do nosso tempo nos encoraja a viver. Encoraja-nos a viver assim. Eu cuido é de mim e cada um que se desenrasque. Não é? É essa a filosofia do nosso tempo. Cada um por si. Não é? E se houver espaço para outras coisas, está bem. Se não houver espaço, eu trato só de mim e faço o meu caminho. Cada um que faça o seu. Este é o espírito da nossa época, mas a palavra de Deus convida-nos a viver algo muito diferente. A palavra de Deus convida-nos a viver algo radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Uma vida em que eu não sou não sou o centro da minha vida. Eu não sou a minha prioridade. Os meus interesses não são o principal para mim. Eu vivo centrado em Jesus, e porque eu vivo centrado em Jesus, eu vivo centrado nos outros. Porque Jesus deu-se pelos outros. Jesus não foi a sua própria prioridade. E quando nós seguimos o exemplo de Jesus, nós não somos a nossa própria prioridade. Portanto, nós já não pensamos em o que é que eu vou beneficiar. Não é esse o nosso primeiro pensamento. O nosso primeiro pensamento é como é que eu posso beneficiar outros. Okay? É uma mudança de paradigma. É uma coisa... É ir colisão frontal com aquilo que a filosofia do nosso tempo nos ensina. Okay? Portanto, é uma vida de cuidado mútuo, em família. A fé cristã não é uma vida de um peregrino sozinho na estrada. Não, é uma vida de muitos peregrinos juntos em família na estrada. Nunca estamos sozinhos na fé cristã verdadeira. Nunca. E esta é a essência daquilo que nós chamamos mutualidade. Vem de mútuo, não é? Mutualidade. Nós vivemos em mutualidade. Nós vivemos uns para os outros. Não vivemos eu para mim, mas vivemos uns para os outros. E esta é o nosso tema para os próximos meses. A mutualidade distingue, como já ficou claro, acho eu, distingue a igreja do mundo. É uma distinção entre a igreja e o mundo, a mutualidade. Porque o mundo vive só para si, na igreja vivemos uns para os outros. Na família de Deus vivemos uns para os outros. E isto são os mandamentos do Novo Testamento. No Velho Testamento temos os 10 mandamentos e temos todos aqueles mandamentos. No Novo Testamento temos aqueles mandamentos não ficaram invalidados, mas o Novo Testamento leva muito mais além aqueles mandamentos. Estes mandamentos novos da mutualidade vão muito mais além. E todos estes mandamentos do Novo Testamento estão baseados num só mandamento. Num só. O mandamento que Jesus deixou, e temos que ter muita atenção a este versículo, porque quando Jesus diz: deixo-vos agora um mandamento novo, nós temos que ficar muito atentos. Quando Jesus nos diz isto, deixo-vos um mandamento novo, antenas no ar.
não é? Porque vem aí alguma coisa revolucionária. E a coisa revolucionária que vem é: como eu vos amei, como Jesus nos amou, é preciso que nós nos amemos uns aos outros. Qual é a referência do amor? Jesus. Nós somos amados, então amamos uns aos outros, como Ele nos amou. Claro, e tudo isso está alicerçado no nosso amor por Ele. Nós amamos a Deus com o amor com que Ele nos encheu. Nós amamos com o amor com que Ele nos encheu. Não é o nosso amor, é o amor dele com que Ele nos enche, e é com esse amor que nós o amamos. E então nós amamos uns aos outros porque não há forma de separar as coisas. Não há forma de separar. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Okay? Portanto, não há engano aqui. Então, deste mandamento vêm todos os outros mandamentos dos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, claro que nós vamos suportar uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, claro que nós vamos perdoar uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, claro que nós vamos orar uns pelos outros. Quando nós amamos uns aos outros, claro que nós vamos animar uns aos outros. Claro, se nós amamos uns aos outros, claro que vamos exortar uns aos outros. Corrigir uns aos outros. Se nós amamos uns aos outros, claro que vamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Do amor vêm todas as coisas. Isto são os mandamentos da lei do amor de Cristo. A nova lei. A lei da nova aliança, do Novo Testamento. E então isto não é a mutualidade, isto não é um ideal bonito, uma coisa bonita que a gente diz. Isto não é uma opção, é uma exigência do Evangelho. O Evangelho exige isto. E não nos dá nenhuma hipótese. Não nos dá nenhuma hipótese. A hipótese que nós temos é rejeitar ou dizer que aceitamos e não viver, entrar em hipocrisia. Porque não há mais nenhuma hipótese de viver a fé real sem isto. Sem isto. Isto não é uma opção. Não é uma opção para um tipo de cristão especial. E nós vamos já falar sobre isso. Essa ideia venenosa que nós temos na nossa mente. Que há um grupo de cristãos especiais que são encarregados de viver as coisas a sério. O resto vive as coisas mais ou menos. Não é uma opção para um tipo de cristão especial. Isto é o chamado básico da fé. É o básico. Isto não é uma coisa que a gente, um dia vou chegar lá. Não. Quem tem fé já chegou lá. Já chegou lá. Claro que estamos a crescer. Estamos a caminhar para o ideal, para a perfeição, mas já temos que estar a viver isto se nós temos realmente fé. Isto tem que ser um alvo claro na nossa vida, porque é o básico da fé. Hoje vamos refletir sobre 3 fundamentos da mutualidade cristã. Isto é uma pregação de introdução, ok? De pontapé de saída. Vamos pôr os fundamentos aqui no sítio para depois, ao longo dos meses que vêm aí, explorarmos cada um desses mandamentos dos uns aos outros. 3 fundamentos. O amor. Vamos explorar este fundamento. Depois, o segundo, o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu sei que é um palavrão, ou alguns palavrões. Não adormeçam já, não desistam. Isto vai ser trocado por miúdos. E depois, o 3 é uma cultura de profundidade. Primeiro, vamos começar do início. A mutualidade é baseada no amor. Sabem, não há relações sem amor. E não há amor sem mutualidade. Okay? A prova do amor é mutualidade. A prova do amor é os uns aos outros. É só aí que a gente prova se tem amor ou não. Palavras, leva-as o vento. As ações de amar é que dizem se realmente nós estamos as ações da mutualidade é que dizem se realmente estamos a viver em amor. O amor é o alicerce de todas as relações humanas. Não há relações saudáveis sem amor. O amor é o alicerce de todas as relações humanas. Porquê? Porque isso está no nosso tecido. Nós fomos criados assim. Porquê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele próprio, é relação. Deus é relação. Deus é amor. Não pode haver amor sem relação. Não é? Senão vou amar a quem? Vou amar a mim próprio. Só. Isso não é amor. Se Deus estivesse sozinho,
Uma pessoa só amar-se a si próprio, só uma pessoa não dava. Mas como Deus é Trindade, Deus vive em relação eternamente. Deus nunca precisou de nós, irmãos, nunca precisou de nós para ser completo, satisfeito e viver em relação. Porque Ele próprio são 3 pessoas em relação. Pai, Filho e Espírito Santo. Muito importante nós termos esta ideia presente. A Trindade é isto, são 3 pessoas. Por isso é que Deus é amor, porque Deus ama na Trindade. Deus vive em amor nas relações da Trindade. E quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é relacional. Isto é uma verdade lá para Alice, não é? É uma verdade óbvia. O amor é relacional, claro. Não é? Mas é importante dizer isto. Como Deus é relacional, o amor não é apenas um sentimento, não é apenas uma coisa que a gente sente quando acorda bem disposto e quando acorda mal disposto já não sente. O amor é uma decisão diária, contínua, de viver, é uma postura deliberada de viver em favor de outros. Viver em favor de outros. Eu vivo para outros. E isto é uma decisão que tem que ser tomada e renovada a cada dia. Renovada a cada dia, porque a nossa tendência não é essa. Nós vamos ser sempre puxados para o egoísmo. Vamos ser sempre puxados para o eu como centro. O eu ser o nosso centro. Então a cada dia é uma decisão que nós tomamos. Quando nós recebemos Jesus, nós já tomamos essa decisão de viver em amor. Mas a cada dia nós temos que renovar isso. E então a mutualidade baseada no amor é a base de todas as relações. Okay? Nós amamos, então vivemos os uns aos outros, vivemos esses uns aos outros na prática e essa é a base de todas as relações. Quando uma relação não funciona, podemos ter a certeza absoluta, é falta de amor. O diagnóstico está feito. Quando uma relação não funciona, há falta de amor. Ou de uma das partes, ou de outra das partes, ou das duas partes, ou 50% de cada parte, ou 10% de uma parte e 90% de outra parte. Quando uma relação não funciona, é falta de amor. Ponto final. Ok? E é no ambiente da mutualidade, quando nós vivemos em mutualidade, que as nossas relações são também curadas. Porque as nossas relações são sempre débeis. Porque nós somos débeis também. Quais são as minhas debilidades? Quais são as tuas debilidades? Consegues identificar? Eu consigo identificar as minhas debilidades? As minhas debilidades nas relações precisam de cura. As minhas debilidades nas relações deterioram as relações e é preciso uma cura contínua também. Qual é o remédio? É o amor. Mas é o amor a sério. É o amor a sério. Não é aquele amor fantasioso. Não é aquele amor idealista. É o amor a sério que sacrifica, que dá tudo, né? Que vai a segunda milha, que se despe de si mesmo, que se nega a si mesmo. Isto é mesmo a sério. Mas é esse amor tão contrário àquilo que são os nossos instintos que nos cura e que cura as nossas relações. Sem falar assim de casos extremos, deixando os casos extremos, nós somos sempre, contribuímos sempre para as relações correrem mal. Qualquer pessoa. Né? Há casos extremos em que há um dos lados que é completamente tóxico e venenoso. Mas não vamos falar de casos extremos, vamos falar de casos normais do dia a dia. Né? As minhas debilidades trazem sempre dificuldades à relação, atrapalham sempre a relação, deterioram sempre a relação. A nossa única esperança é nós percebermos quais são as nossas debilidades. Não é nós livrarmos de todas as debilidades. Isso um dia vai acontecer, glória a Deus, estamos a caminhar para lá, quem estiver com Jesus vai chegar lá. Não é? Mas a nossa esperança aqui não é livrarmos de todas as debilidades, é nós percebermos quais são
identificarmos-las e fazermos um caminho intencional de as curarmos com o amor de Deus. Através do amor de Deus. Não sei se está claro. E é esse amor, na prática, essa mutualidade vivida, que mostra se somos ou não discípulos de Jesus. Isto não é só para nós, isto é para o mundo. Como diz o versículo logo a seguir ao do Novo Mandamento, temos este: se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. Não é, mais uma vez, não é só a saúde das nossas relações que está em jogo. Nós podemos transformar isto numa coisa egoísta. Eu tenho que amar porque assim eu vou viver bem. Assim as minhas relações vão correr bem. É verdade isso. Mas há mais do que isso. Né? Não, isto é chave, não é só para nós, é para todas as pessoas que nos rodeiam, que precisam de ver o amor de Deus em nós, para também abrirem o seu coração a esse amor. Para nós sermos realmente influência neste mundo. Realmente. Só o amor é que faz isso. O resto é religião, o resto é legalismo, é hipocrisia, o resto é... Tudo que não for amor é isso, é mau. É egocentrismo. Vamos passar à segunda? Ficou claro? A primeira? Então vamos à segunda. O segundo fundamento. O sacerdócio universal de todos os crentes. Isto é o segundo fundamento da mutualidade. Não sei se já ouviram falar disto. Quem é que já ouviu falar disto? Ninguém. Amém. Alguns. O que é isto, o sacerdócio universal de todos os crentes? Irmãos, isto é um princípio absolutamente revolucionário do Novo Testamento. Que não tem par em nenhuma religião. Não é? O que é que isto diz? Isto diz-nos que todos os crentes são sacerdotes. Todos os crentes são elite. Nós temos aquela ideia venenosa e uma herança também venenosa que há um grupo especial de pessoas que têm uma vocação especial para viver a religião a sério. O resto são os pequeninos, é o povinho que anda ali. Há os religiosos, até há esse vocabulário, os religiosos. E depois há o resto, há o povo. Essa ideia é venenosa. Irmãos, isso destrói a fé cristã. Destrói um dos fundamentos da fé, que é que Deus, Ele se revela a todos. Jesus abriu o caminho para todos. Todos podem entrar. Todos são chamados, todos são convidados. E o Espírito Santo de Deus vem para todos. Para todos os crentes. Não há uma classe especial que seja encarregada de viver a fé. E isso é conveniente, essa ideia religiosa é confortável e conveniente para todos. Porquê? É confortável para quem não tem de viver a fé. Tranquilo. Há quem viva por mim. Há quem leve a coisa a sério por mim. Super confortável para mim isso. E é confortável também para a elite, porque está na elite. Não é? Faz parte da elite. Isso é o estatuto. Não é? O estatuto superior. Está num patamar superior. Então a religião, a religiosidade, esse tipo de religiosidade morta e falsa, que isso não é fé cristã, não é? Esse tipo de religiosidade é confortável para todos. Por isso é que é tão popular. Por isso é que a malta gosta tanto. Mas é venenosa, porque mata aquilo que Deus quer fazer em cada um. Deus quer fazer em cada um, em todos. Deus quer usar todos. Diz Pedro, de uma forma muito clara, este versículo é chave. Portanto, decorem este versículo. Ensinem este versículo aos vossos filhos, porque é um versículo chave para termos isto presente. Convosco, porém, não será assim. Pedro está a falar, ele está a desenvolver uma ideia, mas isto é que nos interessa aqui. Porque são geração escolhida, sacerdócio real. Quem é que são? Todos. Todos os leitores de Pedro. Todos os crentes em Cristo. São geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, que vos chamou, povo que pertence a Deus para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Quem é que é geração escolhida? Quem é que é sacerdócio real? Quem é que é nação santa? Quem é que é povo que pertence a Deus?
todos os que creem em Cristo, todos os que colocam a sua fé em Cristo, automaticamente tu recebes o estatuto de sacerdote quando pões a fé em Cristo. Não é um sacerdote que tenha de fazer a intermediação entre eu e Deus. Deus está acessível a ti, a mim, a qualquer um. Ninguém tem o direito de barrar o caminho a Deus. Deus não deu essa prerrogativa a ninguém. Deus não deu esse direito, essa legitimidade a ninguém. Isso é uma mentira diabólica. Para impedir as pessoas de conhecerem o Evangelho, para impedir as pessoas de serem cheias do poder de Deus, de serem cheias do Espírito Santo, de serem crentes realmente como Cristo, de serem discípulos realmente de Cristo. Por isso é que esta ideia é tão importante. E só o sacerdócio universal, só com o sacerdócio universal de todos os crentes é que existe mutualidade. Porque senão a gente vai deixar para outros. Não vai haver uns aos outros. Vai haver uns que fazem pelos outros. Então, muito claramente, nós na mutualidade, nós entendemos que não temos de ficar à espera nem de um pastor, nem de um líder, para nós vivermos a nossa fé. Nem de um sacerdote. Não temos que ficar à espera para fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Para viver uns aos outros. Só assim nós podemos viver uns aos outros. Não é... Nós temos aquela ideia, irmãos, aquela ideia que quando preciso de oração, vou pedir ao pastor que ore por mim. E não tem mal nenhum com isso. Desde que a gente não ache que o pastor tem algum acesso especial a Deus e que tem que ser ele a orar, porque se for outro irmão qualquer não vai ter o mesmo efeito. É uma mentira. Tem exatamente o mesmo efeito. Ninguém tem acesso especial, privilegiado a Deus. Todos podem orar por todos. Orem uns pelos outros. Não é o pastor ajuda, o pastor visita, o pastor encoraja, o pastor exorta, o pastor fala, o pastor vá, o pastor isto ou aquilo, um líder faz isto, faz aquilo. Tem que ser ele, porque pagam-lhe para isso. Também temos essa ideia empresarial, não é? De pagarmos alguém para viver a nossa fé por nós. Pagamos alguém para fazer aquilo que mais ninguém quer fazer. Não é? Temos um funcionário pago, ou alguns funcionários, não é? Para fazer aquilo que nós não queremos. Mas não é isso que a fé cristã nos ensina. Só alguns exemplos. Tiago 5,16. Devem confessar uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros para serem curados. Amém? Pelo contrário, animem-se uns aos outros continuamente enquanto dura o dia de hoje. Isto é aquela parte de Hebreus que fala também disto. Não é? Animem-se uns aos outros continuamente enquanto dura o dia de hoje. Animem-se. Irmãos, não fiquem à espera que seja outra pessoa a animar. Não é? Animem-se uns aos outros. Romanos 15:7. Recebei-vos uns aos outros, ou acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Recebei-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros. Não fiquem à espera. 1 Tessalonicenses 5:11. Exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Exortai-vos, chamar a atenção, em amor, né? Edificai-vos uns aos outros, construam-se uns aos outros, acrescentem-se uns aos outros. Porque todos temos o Espírito de Deus. Quem é crente em Jesus realmente tem o Espírito de Deus dentro de si, a capacitar para toda a obra, para toda a boa obra. É verdade, vamos falhar e vamos precisar de aprender e vamos ter de crescer no processo, porque ninguém nasce já produto acabado, ninguém começa já produto acabado e também não somos produto acabado quando nós nos convertemos e recebemos Jesus. Isso também é outra, que já temos que ser produto acabado. Não somos produto acabado, somos um work in progress, não é? Estamos em obras, não é? Estamos sempre em obras até ao fim. Uma coisa importante, porque nós temos uma habilidade fantástica para distorcer as coisas, é que a mutualidade não anula a liderança. Okay? Porque o raciocínio distorcido é então se é assim, então não precisamos de liderança para nada. A gente faz o que quer, na boa, e pronto, isto é tudo uns aos outros e tal, é tudo orgânico. Né? Isso
é a destruição que nós temos muita habilidade para fazer, não é? Para fazermos o que nos apetece, sem prestar contas a ninguém, que é que a gente gosta também. Mas Deus, está escrito, de que Deus constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Foi Ele que constituiu. Não é ninguém que constitui, foi Ele que constituiu, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Então, Deus, Ele constitui líderes. Há uma hierarquia. É uma hierarquia, e a hierarquia está em todo lado na Terra. Está em todo lado, em todos os contextos, em todas as esferas há hierarquias. Que isso faz parte do tecido. Irmãos, até na Trindade há um pai e um filho. Okay? E o filho obedeceu ao pai. Né? O filho veio em obediência ao pai. Portanto, isto faz parte da própria natureza da realidade. Em tudo há uma hierarquia. E no trabalho há hierarquias. Na família há hierarquias. Não são os filhos que mandam nos pais. São os pais que mandam nos filhos. Não é? Vou dizer uma mais controversa. Não é a mulher que manda no marido. É o marido que manda na mulher. Diz lá, em Efésios 5, a mulher obedeça ao seu marido como ao Senhor. Está lá escrito. Desculpem. Peço desculpa. É o que está lá. Vão lá ver. Também diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. É. Pois é. Mas cuidado, não é? Aquela do, não me amaste, não me levaste a jantar, então não te vou obedecer. Vais ficar de castigo. Não é desculpa para a insubmissão. Mas pronto, vamos avançar. Esta conversa já são à parte. Mas há hierarquias em todo lado. E na igreja há hierarquias. Não é? Porque Deus constituiu as coisas assim. Agora, é suposto que sejam hierarquias de amor. Não é? Como pais e filhos. Os pais e os filhos é suposto ser uma hierarquia de amor. Não de tirania. Não uma hierarquia ditatorial ou de autoritarismo, mas uma hierarquia de amor. Agora, a disciplina tem de acontecer. Aí tem. Se não é autoritarismo, a disciplina ter de acontecer. O amor inclui disciplina, inclui correção, inclui exortação. Isso tem de acontecer. Não é necessariamente falta de amor. É falta de amor se não houver amor. Se for feito de uma forma fria, cruel, ditatorial, tirânica. Então não vamos mandar o bebé fora com a água suja do banho. Não é? O que é que isto quer dizer? Pedi emprestado. Nunca ouviram esta expressão do mundo anglo-saxónico? A Lídia conhece. E esse tipo também. Não, é mandar o bebé fora com a água suja do banho. Nós mandamos a água suja do banho no fim do banho, certo? Mas não mandamos o bebé fora. Pronto, e nesta coisa da hierarquia, muitas vezes nós, por causa de hierarquias abusivas, nós mandamos todo o conceito de hierarquia fora. Percebem? É tipo como no dinheiro, nas ofertas, por causa de experiências abusivas, nós mandamos toda a cena da generosidade fora. São os nossos traumas. Os nossos traumas, as nossas marcas, as nossas cicatrizes. Né? Mas não vamos fazer isso nesta questão da mutualidade. É para todos viverem, é para todos serem, é para todos fazerem, é para todos obedecerem uns aos outros, mas debaixo de uma liderança que tem como missão preparar os santos para o serviço da comunidade. Preparar todos os santos. A vocação, o chamado da liderança é preparar os santos. É equipar os santos. É dar aos santos as condições, criar as condições. Eu escrevi isto para não me esquecer. Definir limites, preparar os santos, criar condições para uma mutualidade saudável, baseada no amor. Como na família, os pais ou os irmãos mais velhos muitas vezes têm mais responsabilidade. E é esse o conceito. Não é? Preparar os mais novos. Não é? Preparar aqueles que precisam, que são mais frágeis. Não é? Então é isto. E a mutualidade envolve isto também. E irmãos, nós precisamos mesmo
de refletir sobre isto profundamente. Não é? Não podemos ter aquela ideia de que a liderança está cá para fazer o que mais ninguém quer fazer, e que nós recebemos uma responsabilidade. Nós recebemos uma responsabilidade. Nós temos... Esta é uma ideia, isto parece fácil, mas não é fácil. Não é? Aquele conceito. O pastor não me ligou. Tu ligaste ao pastor. E tu ligaste a outros irmãos. Ou o pastor é um super-homem que nunca pode falhar e tem que ligar a toda a gente, nunca se pode esquecer de nada. E nunca pode ficar doente também. Com certeza, é isso mesmo. Super-homem. É. O pastor não orou por mim. Oraste pelo pastor. Quem diz o pastor diz outras pessoas, não é? De quem nós esperamos alguma coisa. Precisa ser o pastor. Pode ser outra pessoa qualquer de quem nós esperamos alguma coisa. Tu fizeste pelos outros aquilo que esperas que façam por ti. Isso é mutualidade. Mutualidade. Aquela pessoa falhou e tu nunca falhaste. Mutualidade. Não existe esta. Falhai uns com os outros. Não é? Falhai uns para com os outros. Mas isto vai acontecer. Vai acontecer. Então, quando cada membro entende o seu papel, a igreja torna-se aquilo que é. A igreja é uma família. Nunca pode ser outra coisa. Pode ser uma família muito disfuncional e a passar por muitas dificuldades, mas nunca deixa de ser uma família. Mas quando cada membro entende o seu papel de sacerdote, a família torna-se aquilo, a igreja torna-se aquilo que é. A igreja torna-se de uma forma mais perfeita aquilo que ela é. A igreja floresce, a igreja torna-se viva, dinâmica. Uma família cheia de graça, cheia de amor, porque é uns para com os outros. Não é uma classe especial a mandar tudo o que tem que ser mandado para uma multidão. Não, são todos uns com os outros. Terceira, para terminar, e esta vai ser curtinha. A mutualidade só existe numa cultura, no contexto de uma cultura. O que é que isto significa? Não é suposto, nem pode ser, a mutualidade não pode ser vivida tipo de pressão, de obriga. Lá está, uma classe a ter que empurrar todos, nem é possível isso nem sequer é possível. Por exemplo, não se pode fazer uma lei, né, instituir uma regra em que todos tenham que, quer dizer, pode-se instituir regras para tudo, mas isso não vai funcionar de uma forma genuína. Né? Não se pode instituir uma regra para cada um ser hospitaleiro com outros, para convidar pessoas para almoçar ao domingo, por exemplo. Né? Não se pode dizer agora toda a gente tem que convidar alguém para almoçar. É uma regra, está instituída. Bem, se há contextos onde isso acontece, super doentios e tóxicos, até pode acontecer, mas depois, de qualquer forma, nunca vai ser genuíno. Nunca vai ser genuíno. Vai ser sempre de obriga. Então tem que ser uma cultura, irmãos. Isto tem que ser uma cultura. Não pode ser uma coisa forçada. Isto tem que crescer. Não pode ser um grupo a arrastar e a empurrar os outros. Porque a mutualidade não existe assim. Não pode existir assim. Não pode existir assim. Isto é a diferença entre uma mera religião versus uma igreja família. Na família é uns aos outros, uns para com os outros. Na religião é uns a mandar os outros, uns a empurrar os outros, uns a fazer pressão nos outros, uns a obrigar os outros a cumprir isto e aquilo. Isso não é uma cultura, isso é uma religião. Não é uma cultura de amor. É uma religião. E a mutualidade só pode existir numa cultura. Só para os irmãos perceberem, né, esta imagem. Há uma elite lá em cima, uma elite religiosa lá em cima, né, os sacerdotes, os importantes, né, que empurram as regras para o povo, os leigos. Né? Os leigos é aqueles que não são especializados. São só povo. Né? E
isto, os irmãos estão a pensar em contextos, em esferas onde isto acontece. Não é? Que há uma elite que faz pressão sobre a multidão. Na cultura da mutualidade é diferente. Em vez de ser de cima para baixo, é de baixo para cima. Não é? É a família como a raiz. Não é? Todos partilham uma mesma raiz. Mutualidade é raiz. Não é Nutella. Religião é Nutella. Mutualidade é raiz. Não é? É raiz de baixo para cima, que faz frutificar de uma forma natural, porque todos estão a viver. Não é preciso obrigar a planta a dar fruto. Dá fruto, também não funciona, não é? Já tentaram obrigar uma planta a dar fruto. Dá fruto, pá! Dá aí fruto. Não funciona, pois não? Nem sequer funciona. Como é que as plantas dão fruto? Quando a raiz é forte, quando a raiz é boa, saudável, e então de baixo para cima a árvore floresce. A mutualidade só pode existir assim. Tem que ser algo que vai do coração de cada um. Tem que ser algo que vai dos corações abertos de cada um. Claro, o que a liderança tem que fazer? Tem que ensinar. Tem que apontar para Cristo, tem que apontar para isto, apontar e insistir e definir limites no sentido de dizer não é por aí, não, por aí não. Isso não é bom. Não é? Isto aqui também não é. É por ali. Tem que ser assim. Não é? Como na família é suposto acontecer. Só quando todos entendem o que é prioritário e fundamental é que isto acontece. Todos entendem o que é fundamental e prioritário. O que é fundamental e prioritário? São as relações alicerçadas na doutrina e na lei do amor. O que é a doutrina cristã? Podemos resumir a doutrina toda numa palavra só. Amor. Tudo resumido numa só palavra. O mandamento de Jesus foi só esse. Ele só deu um mandamento novo. Para nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Toda a doutrina está lá. Claro que isto tem muito que se lhe diga. É preciso desempacotar isto, não é? Pensar sobre isto, tem muitas dimensões. Mas todos, numa cultura de mutualidade, todos entendem isto. Todos entendem e todos vivem a caminhar para esse objetivo. Todos a caminhar para esse objetivo. Irmãos, eu pedi à inteligência artificial para me dar exemplos. Posso usar? Posso usar? Pode. Obrigado. Pedi à inteligência artificial exemplos de como é que se vê que há cultura de mutualidade. Como é que se vê que há uma cultura de mutualidade? Isto foi o que a inteligência artificial respondeu. Como é que se vê que há uma cultura de mutualidade? Grupos pequenos, vive-se em grupo, né? E há espaços onde há partilha, há oração, há prestação de contas, onde as pessoas vivem juntas. Amizades espirituais. Há liberdade nas relações. Há relações onde há liberdade para confessar pecados, para buscar restauração, para fazer perguntas, para manifestar dúvidas. Né? Há relações assim. Vamos pensar se a gente tem relações assim. Né? Se temos amizades espirituais, amizades mesmo, em que a gente, pessoas com quem a gente sente que pode dizer tudo. Temos isso. Vamos pensar isso. Não é fácil. Não é fácil. Porque a confiança é uma coisa que demora a construir. E para ter esse tipo de relações é preciso ter confiança. Para nós sermos as pessoas em quem as pessoas confiam, nós temos que mostrar que somos pessoas de confiança. E isso não é de uma hora para a outra que de repente eu começo a confiar em alguém só porque essa pessoa me diz que eu tenho que confiar nela. Não é de uma hora para a outra. Eu tenho que ver. Né? Eu tenho que ver pelas atitudes, pela forma como essa pessoa se conduz, pelas relações dessa pessoa. Eu tenho que ver que consigo confiar nela para então eu me começar a abrir. Por isso este tipo de amizades demoram a construir. E por isso é que há tão poucas. Mas numa cultura de mutualidade é suposto a gente ter isto. E se não temos, temos que orar a Deus para Ele nos ajudar a construir isso, a encontrar isso. E também temos que ser intencionais e procurar isso. Temos que arriscar também. Mas risco calculado. Risco calculado. Okay? Não é arriscar à maluca. Mais, mentoria e discipulado, onde cristãos mais experientes caminham ao lado dos mais jovens na fé.
mentoria e discipulado, ou seja, relações um a um, onde as pessoas caminham juntas, onde exploram o coração de Deus, exploram a natureza da fé, exploram o amor de Deus através da palavra. E, mais um exemplo, ações espontâneas de solidariedade, onde o amor se traduz em ajuda concreta aos necessitados. Ou seja, não estamos à espera que alguém organize alguma coisa para a gente abençoar. Não, nós percebemos a necessidade, vamos suprir. Não fica à espera que alguém... olha, é preciso ali... Não, eu vou lá. Não é? Se, claro, pode haver necessidade de pedir orientação ou algo que eu não consigo fazer sozinho, preciso de ajuda. Isso também é importante. Mas a iniciativa, não estamos à espera que alguém tome a iniciativa, mas fazemos sempre as coisas com cabeça. Com cabeça. Né? Também não é de qualquer maneira. Na fé cristã nós fazemos as coisas com inteligência também, porque Deus nos dá inteligência e discernimento. Não é de qualquer maneira. Né? E é importante a gente ter isso em mente. Estamos a terminar, irmãos. Vamos ficar com esta ideia, com esta frase. A mutualidade é o maior testemunho do poder do Evangelho. O mundo, nós já lemos aquele versículo, o mundo vê que nós somos discípulos de Jesus pela mutualidade, pelas relações, pela qualidade das nossas relações, pelo amor que nos une. Não há outra forma. O maior testemunho do poder do Evangelho é a mutualidade. Quando as pessoas olharem para a igreja e virem na igreja isto, podem ter a certeza que elas vão baixar as armas. Muitas não vão, porque está na natureza humana também rejeitar. Não é? Rejeitaram Jesus, que fez tudo perfeito, muito mais vão rejeitar a nós também. Não é? Mas a igreja falha muito para com o mundo quando não vive nada disto. Claro que aí ninguém vai querer mesmo. Não é? A não ser aquelas mentes mais manipuláveis que se vão juntar a uma religião porque são frágeis. Não é? Mas quando é algo, para ser algo voluntário, para ser algo espontâneo, tem que ser o amor de Deus a tocar. Amém? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor move-se através do amor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu acredito que ao explorarmos estes temas, ao explorarmos estes mandamentos de Jesus, estes mandamentos da lei do amor, acredito que Deus vai fazer coisas muito boas na nossa família. Amém? E vamos começar, irmãos. Vamos começar a fazer isso. Não vamos ficar à espera. Isto é algo que não é novo, eu acredito, para a maior parte de nós. Se calhar estas palavras podem ser novas, mas o conceito, isto é o mais básico que pode haver. Não é? Mas que Deus nos possa dirigir. Amém? Que Deus nos possa convencer, que Deus nos possa animar e encorajar. E eu gostava que fechássemos os olhos e que orássemos a Deus para pedir que Ele nos ajude a construir essa cultura. Uma cultura de amor, uma cultura em que cada crente é um sacerdote que vive a fé em pleno, que leva os outros até Jesus, que aponta para Jesus, que aponta para uma nova vida, que aponta para a lei do amor. E vamos orar nesse sentido. Eu peço que cada um possa interceder no seu lugar. Vamos interceder, vamos orar por isto, porque isto é aquilo que nós temos de viver. Isto é aquilo que nós temos de viver como igreja. Então vamos interceder diante de Deus para podermos realmente viver isto. Deus, nós te pedimos, Deus. Nós te pedimos, nós suplicamos. Suplicamos, Pai, para que a verdade da Tua palavra seja realidade na nossa vida, Pai. Pai, que esta profundidade da mutualidade possa ter expressão no nosso meio. Esta profundidade da mutualidade possa transformar as nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. Deus, que o Teu amor que é imenso, possa encher os nossos corações. Deus, e que possamos viver essa caminhada de amor em entendimento, com inteligência, com discernimento, Pai. Porque
O diabo vai nos tentar enganar, ele vai tentar minar o nosso caminho, vai tentar minar as nossas relações. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos resistir a todas as ciladas do diabo, Pai, e que possamos viver tudo isto em pleno. Falhas, Deus, com as nossas debilidades, mas ajuda-nos a identificá-las também, a identificar onde é que somos débeis, para que possamos também entregar a Ti e fazer um esforço e ter um empenho intencional em ser transformados, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Teu amor nos convença, que o Teu amor nos transforme, o Teu amor nos corrija, o Teu amor nos liberte, o Teu amor nos faça viver os uns aos outros da fé de uma maneira plena, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Mãe, eu vou convidar, vou pedir que apaguem aí, por favor, a luz, só para estarmos mais à vontade, e vou convidar-nos a praticar desde já esta mutualidade. Orarmos uns pelos outros. Pode ser, somos família. Vamos orar uns pelos outros. Nós oramos uns pelos outros na família. Oramos para que Deus faça a sua vontade. Oramos para que Deus supra as necessidades. Oramos para que Deus abençoe, para que Deus cure. Oramos para que Deus encha de graça, de poder, de sabedoria para lidar com cada situação. Somos família, irmãos. Então vamos fazer isso uns aos outros nesta manhã. Vamos orar uns pelos outros. Podemos orar por cura, podemos orar por mais sabedoria, podemos orar por suprimento de necessidades materiais. Vamos sair do nosso lugar, irmãos. Vamos orar juntos, vamos orar em família, sem vergonha, porque quem tem vergonha passa mal. Amém? Vamos orar mesmo juntos nesta manhã. Quem está sozinho, que se junta a alguém. Sempre tem sido fiel, Deus. Todo tempo tem sido tão bom, com cada fôlego que há em mim. Tenho vivido a bondade de Deus. Bondade que me segue
me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. De verdade te dou o meu ser, tudo entregarei. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, tudo entregarei. Bondade que me segue até o fim. Sempre tem sido fiel, Deus. Em todo tempo tem sido tão bom. Cada fôlego que há em mim, eu cantarei na bondade de Deus. Sempre tem sido fiel, Deus. Em todo tempo tem sido tão bom. Cada fôlego que há em mim, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. O nosso Deus é bom, amém? E Deus quer nos usar para manifestar a sua bondade uns aos outros. Amém? A bondade de Deus manifesta-se através do amor que os seus filhos manifestam uns para com os outros e para com toda a gente à sua volta.